Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 7. Vamos ler o texto até o verso 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que eu diminua e o Senhor cresça. Verso 1, ele começa com verso 1. Uma palavra que eu sempre estou falando aqui, mas. A serpente. Poderíamos passar um tempinho mais gastando uma energia sobre a expressão mas. Porque ela diz o contrário da oração anterior. Então, o nosso entendimento é que do capítulo 1 até o capítulo 2, Deus está criando as coisas, criou o homem, criou a mulher, e está tudo muito bonito, muito perfeito. E aí logo o texto diz: mas, apesar de tudo, apesar de Deus ter feito o homem, ter dito que era bom ter feito o homem, mas a serpente, mais sagaz de todos os animais da selva que o Senhor havia feito, disse à mulher. Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Verso 1. Não comereis da árvore do jardim? O que isso tem a ver com batalha espiritual? Bom, nas semanas anteriores nós vimos as artimanhas do inimigo. Essa série está gravada no canal da igreja, você pode acompanhar. Semana passada nós vimos que o maior desafio da batalha somos nós mesmos. É vencer a nós mesmos. É porque o inimigo usa as nossas fraquezas. Lá em Tiago capítulo 1 vimos isso semana passada. Hoje, depois da aula dos adultos que tivemos aqui, uma aula muito boa, proveitosa, nós temos aqui também um outro grande desafio da batalha espiritual. Talvez um dos maiores. Que é o diabo, ele distorce a palavra de Deus. E isso é um momento muito solene para nós como igreja nessa manhã. Ninguém pode aprender sobre a batalha espiritual sem a gente entender essa verdade de hoje pela manhã. O diabo distorce a palavra de Deus. Eu penso que esse é o maior desafio deste século. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que o diabo não está mais usando a força bruta contra o povo de Deus. Aí eu de novo evoco a leitura de livros tão especiais que nos legaram
conhecimento como o livro do autor C.S. Lewis. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, escrito em 1800, ele diz coisas que parecem serem coisas dessa nossa época. O Dr. Lloyd Jones, médico da coroa britânica por alguns anos, deixou então o ofício para seguir no ministério pastoral, se tornou um grande pastor inglês. Ele escreveu em seu livro Avivamento, comemorando 100 anos de um grande reavivamento que aconteceu na Inglaterra, especialmente no país de Gales, em 1849. Então, em 1949, o Dr. Lloyd Jones, pastor em Londres, ele escrevera palavras do tipo: nós estamos com grandes problemas em 1949. A igreja precisa urgentemente de um reavivamento que comece pela palavra. É um livro fantástico. Eu recomendo a vocês lerem. Avivamento, do Dr. Lloyd Jones. O diabo, ele não está preocupado em matar pessoas à base da espada e nem da bala. A intenção agora é afastá-los daquilo que gera verdade. Durante 4 quartas-feiras, nós estudamos aqui as 4 armas que o inimigo usa para combater o povo de Deus. Primeiro, mundanismo, usando as palavras de Faraó. Olha, vocês podem servir a Deus aqui mesmo no Egito. Não, a gente precisa sair do Egito. Era a proposta de Deus. A segunda arma, uma fé superficial. Vão, mas não muito longe. Fiquem por aqui. Fiquem por aqui. A terceira, ele disse: olha, eu deixo vocês irem, mas as crianças e as mulheres ficam. O ataque às famílias. E por fim, ele apela para uma idolatria. Uma idolatria. O diabo usa a palavra, e ele fez isso com Eva. Ele disse, claro, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse. Deus disse para não comer da árvore que estava no meio do jardim, mas ele apela dizendo, Deus disse que não pode comer da árvore do jardim, de toda a árvore do jardim. Nesse momento, Eva parece ser sensata e diz no verso seguinte, disse a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, não comam, não toquem, porque se fizerem isso, vocês podem morrer. Aí o diabo, além de ter distorcido a primeira informação, ele agora entra com a distorção segunda, até vencer Eva. Ele disse, não, vocês não morrerão. Vocês não morrerão. Vocês podem comer, porque vocês não morrerão. É aqui que está o grande problema numa batalha espiritual. O diabo, ele não usou a palavra de Silvio, ele não usou a palavra de um sábio filósofo, de um teólogo. Ele usou a própria palavra de Deus. Deus disse, primeiro ele disse, Deus disse que não se pode comer de toda a árvore do jardim. Ela disse, não, ele falou que pode comer toda, só do meio que não pode. Porque se comer, ele diz que morre. Aí ele vai e distorce, dizendo, não, vocês não morrerão. Porque Deus sabe, no verso 4, no verso 5, ele diz, porque Deus sabe, olha que sujeito, Deus sabe que no dia que vocês comerem,
vocês serão iguais a ele. Esse é o segredo de Deus, Eva. Se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. E vocês ficarão ultra espertos. Vocês conhecerão o bem e o mal. Então ele distorce uma palavra de Deus. Deus disse que não se pode comer de tudo. Não, é só do meio. Porque se comer, morre. Ele disse, mentira, não morre não. Deixa eu te falar uma coisa. Ele só disse para você não fazer isso porque ele é esperto. Ele não quer que você seja igual a ele. Come, menina. Experimente ser igual a Deus. Numa batalha espiritual, nós precisamos entender isso. Agora, eu vou dar uma pausa aqui, a gente volta daqui a pouco. Vamos para Mateus 4, verso 1 a 11. Mateus 4, verso 1 ao verso 11. Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8, levou ainda o diabo a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Agora vejamos. Veja o verso 1 de Mateus 4. O Senhor foi levado pelo Espírito para ser tentado. Isso já é uma boa informação. Deus permite que nós enfrentemos batalhas espirituais. 2. O verso 2 disse que Jesus havia se preparado para isso. 40 dias e 40 noites. 3. As coisas são bem sequenciais. O diabo aproximou-se e disse, se és filho de Deus. Primeiro, ele não usa a expressão, está escrito. O diabo não usa a expressão, ele tenta Jesus até aí. Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí, o verso de número 4, Jesus disse, está escrito. Então, Jesus usa a palavra como a espada para destruir Satanás. Depois que Jesus usa a palavra, aí o diabo ele muda a estratégia. Verso de número 5, ele diz, bom, eu vou te mostrar algumas coisas. E o texto é claro que ele diz, levou a cidade santa e no alto do templo. Olha que coisa terrível o que o diabo é capaz de fazer. Ele muda a perspectiva das coisas
Ele mostra uma visão que convida, hoje Maricela falou, da forma como nós aprendemos os 5 sentidos, né? E aí o inimigo apela para a visão, ele mostra, né? Verso de número 6, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Aí ele usa a Bíblia, o diabo. Por que está escrito? Então, para quem gosta de abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar aberto no painel do carro ou na casa, saiba que o diabo conhece o Salmo 91 todinho, de cor. Isso não quer dizer nada. Ele usa o Salmo 91, irmãos. O diabo está citando para Jesus o Salmo 91, que diz: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces o teu pé em pedra. Ele cita o texto. Eu não sei se alguém já viu aquele filme Nefários. Se não viu, precisa ver. Parece filme de terror, mas não é. Eu jamais indicaria um filme de terror. Aquele filme, na verdade, foi feito pelas equipes que fizeram outros filmes, como Mais Que Vencedores, A Turma da Forja, Quarto de Guerra. É um filme cristão, apesar do nome. Nefários. É muito interessante porque aquele filme ele é uma alusão de uma guerra espiritual. Em alguns momentos, aquele demônio no filme, ele cita trechos da Bíblia. Nada mais novo, tudo do que está na Bíblia. O próprio diabo citando o Salmo 91. Bom, já que você diz que está escrito, Senhor Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Também está escrito. Verso de número 6. O diabo começa a usar a palavra está na escritura, se você não sabe. Deixa eu ler para você. E está na escritura. E o texto do Salmo 91, aquilo é acerca de Cristo. É uma palavra acerca de Cristo. Ele diz, lá no Salmo diz que está ordenado que você não tropece. Então, prove isso agora, cara. Tu não é o filho de Deus? Tu não é o filho de Deus? Bom, irmãos, quando ele diz que Jesus é o filho de Deus, ele está falando sobre a Bíblia, sobre a promessa de Deus. Esse é o filho de Deus. Bom, que trecho Satanás está usando? Ele está usando a hora que ele viu. Satanás está lá sentado, irmãos, no camarote, vendo o Espírito Santo descer sobre Jesus na hora do batismo, e ele lá no camarote sentado dizendo, tá certo, então esse é o filho de Deus. Ok. E ele ouviu a voz do céu que disse, esse é o meu filho amado que eu tenho prazer. Muito bem, então você é o filho de Deus? Ótimo. Que mal há se você é o crente, o filho de Deus? Atira-te. Nada te acontecerá. Afinal de contas, você é o filho de Deus. Basta você fazer valer, cumprir o que está escrito a teu respeito. Está escrito a teu respeito. A teu respeito. O diabo está interpretando, irmãos, a profecia. O diabo está interpretando a profecia. O diabo está interpretando, coisa que nem muitos de nós sabia. Ele está dizendo, bom, foi a teu respeito que o Salmo 91 foi escrito, não foi? Sim, ok, então vamos lá. A teu respeito está escrito, então atira-te. Qual o problema? Não é a palavra de Deus que está dizendo? Que mal há nisso, Jesus? Vamos lá. Cumpra a palavra de Deus. Na batalha espiritual, uma das armas de Satanás é distorcer a palavra de Deus, irmãos. Na batalha espiritual, uma das artimanhas de Satanás é distorcer a palavra de Deus. Aí eu vou dar uma pausa aqui e eu vou voltar para Gênesis 2, 17 e 18. Gênesis 2, 17 e 18, veja bem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela
comeres, certamente morrerás. Verso 18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora. Essa mulher foi a companheira que Deus fez, e é nessa companhia que o diabo está agindo, é na família. E ele não está usando outra coisa senão a palavra. Agora repare o verso 16. Deus está ordenando. O verso 16 diz: e o Senhor Deus lhe ordenou, lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás. Verso 17, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já falou para Eva que era o conhecimento do bem e do mal. Ele já falou para Adão. Ele falou para os dois. Essa não. Então o diabo pega isso, distorce. Sabe por que ele não quer que você coma? Porque ele não quer que vocês fiquem sábios iguais a ele. Tolinha, come, Eva. Eu vou te contar o segredo de Deus. A minha pausa aqui, e eu volto para Mateus 4, verso 6, é que o diabo, ele cita as palavras, ele sabe a Bíblia. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muito cuidado com o que vocês ouvem na internet. Muito cuidado com o que vocês comem de livros que vocês estão lendo. Muito cuidado com as bíblias de estudo que vocês estão comprando. Muito cuidado com quem você está andando espiritualmente. Eu vou explicar. Aqui está o maior perigo. Ah, pastor Silvio, deixa eu te falar. O senhor conhece fulano de tal? Olha, é uma pessoa, pastor, ele é impressionante. Basta ele orar pelo Senhor que ele vai revelar a sua vida toda. Ô pastor, eu vou te falar, e eu gosto, viu? Eu gosto de ir lá naquele irmão, porque assim, ele é um vaso de Deus. Tá. Vamos analisar algumas coisas. Quantas vezes esse irmão casou? Quantas vezes ele tem filhos no casamento ou fora do casamento? Quantas vezes ele está frequentando um grupo de igreja verdadeiramente correto? Bíblico. Quantas vezes essa pessoa está indo para a igreja, lendo a Bíblia, estudando, sentando para aprender? Quantas vezes essa pessoa demonstra humildade? É preciso ter muito cuidado com isso. Hoje nós estamos vivendo dias tão difíceis que o povo de Deus está comendo muito lixo na internet e está passando mal espiritual, está tendo diarreia espiritual, está tendo mal-estar espiritual. A gente está lendo tanta porcaria e assistindo tanta mentira na internet que a gente está ficando turbado. Passamos 4 dias exaustivamente estudando no acampamento sobre a volta de Cristo. E hoje a gente está vendo o povo turbado, dando nome à besta, dando nome ao anticristo, dando nome ao sinal da besta. Irmãos, nós não precisamos ficar preocupados para saber quem é a besta. Nós precisamos ficar preocupados para saber quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É esse o alvo do nosso conhecimento. Então, o diabo, ele cita a Bíblia para enganar as pessoas. Irmãos, ele não engana só Eva. O diabo vai até o Filho de Deus, igreja. E ele cita para o Filho de Deus profecias. Você acha que ele não vai dizer isso a seu respeito, irmãos? Ao meu respeito? Claro que ele vai. Claro que ele vai. É preciso que a gente fique muito atento, mais atento, irmãos, com A maiúsculo, com as artimanhas do Satanás. Vai lá. Você é o cara. Vai lá. Você consegue. É fácil. E nessas artimanhas registra-se um nível de quedas após quedas. Quedas após quedas.
Quedas espirituais, porque a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. Ele não vem com o negócio de fazer a metade, não. Ele vem para destruir. É matar, é roubar, é destruir. Então, é muito perigoso a gente ficar atrás de não lá ler a Bíblia. Eu, infelizmente, não posso falar, porque nós estamos transmitindo ao vivo. Mas existem muitos grupos ditos religiosos que têm algumas práticas que a Bíblia condena, mas que eles abrem a Bíblia e eles começam os seus trabalhos em nome de Jesus. Tá bom? Então, só por isso eu vou para lá? Cuidado. Não, que a gente vai reunir agora, a gente vai fazer aqui uma reunião, uma mesa, não sei das quais, uma mesa da Cotal, e aí agora a gente vai começar a evocar a luz. Ô, pastor, mas lá dá uma paz tão grande, pastor. E depois vem a frustração, a dor, a dependência, para oprimir as pessoas. Aqui mesmo, em Montes Claros, aqui em Montes Claros, aqui em Montes Claros, aqui, agora, recentemente. Deve ter acontecido em novembro do ano passado, aqui em Montes Claros. Uma família mudara para uma casa supostamente nova. Preste atenção, que isso aqui é muito sério. E esse caso veio a mim como uma busca de resposta, alguma coisa do tipo e tal. Aqui em Montes Claros. O ano passado. Não foi lá nos Estados Unidos que a gente viu na revista, foi aqui. Uma família mudara para uma residência supostamente nova e felizes da vida, e uma menininha de 3 anos começa a ver uma amiga imaginária. Amiga imaginária, amiga imaginária. Eu quero um biquíni da Cotal, listrado, e essa menina, não quero esse, leva lá, vê, é o biquíni. Ah, eu quero esse aqui, comprou um biquinizinho e tal. Mas para que não? Quando eu for na praia, quando eu for na piscina. Muito bem. Passe aniversário da menina, tira foto e aquela festança toda. Depois que revela-se algumas fotos, passando, a menina disse, olha aqui a minha amiguinha imaginária. Está aqui, uma imagem meio fosca, meia... É uma menininha de biquíni, um biquíni com uns detalhes parecidos que a meninazinha tinha pedido. A família ficou apavorada. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Procura saber. Não, é porque naquela casa, alguns anos atrás, tinha uma piscina, que agora não tem mais. E uma menininha de 4 anos, aproximadamente, havia sido morta, afogada naquela piscina. Aqui, em Montes Claros. A família desesperada, que não tinha religião, procura alguém que é amiga de uma pessoa, que é de uma tia, que é amiga de um grupo religioso tal, e diz, olha, você vai ter que fazer lá uma sessão de mesa de Cotal e para descobrir e para essa menina deixar de ver. Bom, enfim, na sessão de mesa de Cotal, a menininha fez um procedimento lá com a menininha e a menininha deixou de ver a suposta amiguinha imaginária. Toda a família que não tinha religião agora está presa àquele sistema supostamente religioso, de encontros, de mesa, de Cotal, etc. E tal. Veja vocês, irmãos. Uma família que não tinha religião agora está toda sendo... e a menininha está sendo trabalhada a perspectiva de uma espiritualidade, de transcendência, de ver coisas, etc. E tal. O que o inimigo faz? O que o adversário faz? E agora está todo mundo em paz, está uma coisa leve na casa. Aí vem o caso a mim. Pastor Silvio, o que fazer nisso? Como responder? Eu digo, isso é uma tática das trevas. Ele mostra, depois ele desmostra, para depois ele prender. Ele mostrou a Eva
E o texto diz em Gênesis que ela viu que o fruto era agradável de se comer, era bonito e ela desejou. Sabe, irmãos? E depois Eva viu, comeu, deu ao marido, que também comeu, e o resultado é que nós passamos a sermos mortos nos nossos delitos e pecados. O diabo não dá nada a ninguém sem que depois ele tenha uma intenção de retirar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém? O que eu quero dizer a vocês nessa manhã? A palavra de Deus é viva. E ela gera algumas coisas em nós. Primeiro, rapidamente. Gênesis 1, verso 3. Deus criou o mundo pela palavra. E a palavra era de Deus. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Toda luz deve proceder de Deus. Eu abro aqui um espaço para falar as palavras do apóstolo Paulo. Se alguém chegar no meio de vocês e pregar um evangelho que eu não preguei, Paulo diz, esse evangelho seja anátema. Mas Paulo não fala isso, ele diz ainda mais, se um anjo de Deus, que eu estou pregando, olha que audácia desse homem de Deus, esse evangelho não é de Deus. Um anjo, e o que é que tem tanta gente hoje vendo anjo de toda a cor? Deus fala, fala. Deus revela, revela. Mas é muito cuidado para o que estão dizendo que Deus falou e revelou, sem Deus ter falado e revelado. Porque circunstâncias podem muito bem favorecer a minha revelação. Por exemplo, eu quero me divorciar, estou com vontade de me divorciar. Mas eu sou crente, não quero deixar a igreja, né? Porque afinal de contas eu não quero deixar a igreja. Aí eu chego com uma historinha dizendo que Deus está me revelando que estou sonhando que Fernanda é um demônio, é uma anja terrível. E depois eu chego, porque eu estou tendo um sonho que minha mulher não está buscando a Deus e não está lendo a palavra. Então eu quero justificar as minhas escolhas. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso, igreja de Deus, muito cuidado com isso. Porque o diabo distorce a palavra de Deus para enganar, para destruir, para matar e para roubar. Ele distorce, e ele distorce bonitinho, de modo que ele pega um texto e lança sem um contexto e vira um pretexto. Aí digo você, não, é porque, na verdade, o meu tempo chegou, né? Aqui eu vou ficar em casa, buscando o seu em casa, que Deus me revelou, que não é para eu ficar na igreja. Que Deus não... igreja não é de homem. Gente, mas quem diz que igreja é de homem? Igreja é de Deus. E a cada dia mais enfraquece, e acabou. E acabou. Disse Deus, haja luz, houve luz. Então a palavra de Deus gera vida. Ele criou a palavra, e a palavra é de Deus. E a palavra de Deus gera luz. Se não for de Deus, não vem. E a Bíblia diz ainda, Paulo está dizendo isso, porque Paulo pregou um evangelho que era de Deus. Ele sabia o que ele estava falando, ele sabia que era da parte de Deus. Então ele disse, se vier um anjo para pregar algo diferente, descarte, porque não é de Deus. Inclusive o próprio texto sagrado diz, cuidado, porque o diabo ele é capaz de se transfigurar até em anjo de luz. Oh, eu sou aqui o alto da compadecida. Ah, Chicó. Que coisa maravilhosa, gente. Eu chorei horrores com aquela revelação bíblica. Qual a revelação, gente? Essa é a revelação dos homens. Pede à mãe que o filho atende. A revelação bíblica é diferente. A revelação bíblica é o seguinte: ninguém vai a Deus senão por mim, disse Jesus. Não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém. Jesus é o que leva, é o caminho, é a ponte. Segundo, Salmo 119, verso 105. A palavra, ela é lâmpada para
os meus pés. Verso 105, minha filha. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Quer andar sem dúvida, quer andar sem titubear? Palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. João 17, versos 7 e 8. João 17. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provém de ti. Por quê? Verso 8. Porque eu lhes tenho dito, transmitido, falado as minhas palavras que você, meu Pai, me deste, que o Senhor me deu, e eles as receberam e verdadeiramente conhecem que saí de ti e eles creram que tu me enviaste. A palavra de Deus é o único caminho de fazer alguém crer em Deus. E por último, Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Está com dúvida? Busque na palavra. Seja um crente bereano. Confira na palavra. Então, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é a palavra de Deus. Coloca ela em prova. Eu vou só lhes dizer um detalhe. Um dia, o apóstolo Paulo estava com a turma, uma comitiva, pregando num determinado lugar, cheio de pessoas complicadas, e Paulo começou a pregar o evangelho. Aí, uma mocinha muito simpática, não é? Que ninguém esperava o desfecho da história, disse: Paulo, senhores, parem um pouco e ouçam a palavra desse homem. Esse homem é um pregador de Deus, cheio de Espírito Santo de Deus, viva ele! Vamos escutar, porque esse é um vaso de Deus. O que é que ela estava fazendo? Dando likes e mais likes e mais likes e mais curtidas a Paulo. Palmas! Paulo disse: oxente, tem um trem errado aí. Eu vim para cá, Deus me falou um negócio diferente, que ia ser paulada, que ia ser sofrimento. Eu não vim aqui para receber like, não. Tem um negócio errado. Aí naquele ímpeto de homem de Deus, sai dela, Satanás. E o texto diz que o diabo manifestou na hora um demônio terrível. E ele orou por ela, expulsou aquele demônio, ela ficou livre, deixou de praticar as coisas ocultas, está lá no texto. E aí os donos dela, porque ela era escrava duas vezes, do diabo e dos homens. E o dono dela, que era o escravo, que ganhava dinheiro com a cartomancia dela, ficou chateado com Paulo, porque levou, né, tirou do seu uma das melhores das suas videntes, foi atrás de Paulo, e Paulo apanhou. Paulo disse: agora sim, agora eu estou fazendo a vontade de Deus. Agora é o dislike, agora sim, pode mandar. E pau, chibata, tal, surra, prisão, pau. Ele disse: eu estou feliz. Porque foi para isso que ele me chamou, quando ele me derrubou do cavalo no caminho de Damasco, ele pregando lá em Atos, ele diz assim: o Senhor me disse, Paulo, eu te chamo para padecer pelo meu evangelho. Atos 5, verso 40, se eu não me engano. Põe aí, minha filha, para ver se é 40. Atos 5, 40. Isso mesmo, isso mesmo. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falassem o nome de Jesus e o soltaram. Verso 41, isso me constrange. E eles se retiraram pulando, saltando de alegria, regozijando-se por terem sido dignos de ter sido considerados dignos de sofrer chibatada, paulada, prisão e afrontas por causa do nome de Jesus. Hoje, o evangelho é outro, tem uma propaganda enorme: pare de sofrer, e nós vamos atrás.
o diabo distorce a palavra de Deus. E uma das distorções dele é colocar na sua cabeça que está tudo bonito, como ele fez com Paulo. Olha lá, ó, é os homens de Deus. Dizendo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia. Abençoe sua vida, meu irmão, sua família, e sejam revigorados na palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Ouvimos a tua voz, aprendemos do Senhor e queremos sair daqui fortificados na palavra do Senhor. Ajuda-nos a entender, a discernir que nem tudo que ouvimos e vemos vem do Senhor, mas que às vezes vem com brilho para tentar enganar, destruir as nossas vidas, roubar a nossa comunhão, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que fala, que revela e que usa pessoas, mas que toda e qualquer mensagem que não estiver dentro da verdade da tua palavra, ela é anátema, ela é contrária, ela é mentirosa. Ajuda-nos a entender isso. Que nós possamos sair daqui convictos de que ler a palavra do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa. Ajuda-nos. Oramos ao Senhor pedindo a tua bênção e misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus.